Olá pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao sistema endócrino que iniciamos na aula passada. Na aula passada nós vimos os hormônios produzidos pela hipófise, sua divisão anatômica em adenohipófise e neurohipófise. Vimos também os hormônios produzidos pela tireoide e pela paratireoide. Pois bem, vamos lembrar que a tireoide produz 3 hormônios principais, que é a calcitonina, T3 e T4. Bom, a calcitonina, como nós já vimos, exercem um papel ali de controlar os níveis de cálcio no sangue. Então, pega o cálcio que está no sangue e leva para os nossos ossos. Com isso, nós percebemos que quem regula a quantidade, a produção da calcitonina pela tireoide, são os próprios níveis de cálcio no nosso sangue. Agora, diferente dos hormônios T3 e T4, nós temos uma regulação pela adenohipófise. Precisamos lembrar que a adenohipófise produz um hormônio chamado de tireotrófico, ou TSH, que é transportado pelo sangue, chega na tireoide e provoca a secreção dos hormônios T3 e T4. Com os níveis dos hormônios T3 e T4 no nosso sangue, nós teremos uma inibição da adenohipófise. Então, quando esses níveis aqui de T3 e T4 produzidos pelas tireoides já estão em níveis mais elevados, eles irão avisar para a hipófise que não precisa mais produzir mais hormônios, mais hormônio TSH, não precisa mais de estímulo. Então, esses próprios hormônios da tireoide irão executar aqui sobre a hipófise um feedback negativo, uma inibição, também chamado de retroalimentação negativa. Com isso, com essa inibição da hipófise, os níveis de T3 e T4 vão reduzir no sangue. E essa redução vai provocar eles irão parar de inibir a hipófise, A inibição da hipófise vai cessar. E o que vai acontecer é que a hipófise vai voltar a liberar mais TSH, estimulando a tireoide no equilíbrio contínuo. Nós já vimos na aula passada os problemas relacionados à atividade da tireoide, que é relacionada ao hipotiroidismo e ao hipertiroidismo. Hipotiroidismo quando tem uma baixa na atividade desses hormônios e um hipertiroidismo, uma elevação na produção desses hormônios. Lembrando que T3 e T4 exercem funções relacionadas ao controle da nossa atividade metabólica, metabolismo das nossas células, certo? Quando a gente vai seguindo, então, a próxima glândula endócrina que nós precisamos estudar é o pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula mista, exerce uma função exócrina no nosso sistema digestório, mas no nosso sistema endócrino exerce uma função endócrina, na liberação de 2 hormônios muito importantes que são a insulina e o glucagon. Bom, é um órgão alongado, que a gente tem uma imagem do pâncreas, está localizado na nossa cavidade abdominal atrás do nosso estômago, mede em cerca de 15 a 20 centímetros, mais ou menos. Do lado esquerdo, nós temos o baço, que está aqui escondido, aqui nas costelas, e do lado direito, nós temos uma ligação, uma conexão do pâncreas com a porção inicial do nosso intestino delgado, que chamamos de duodeno. Exocrinamente, o pâncreas vai produzir suco pancreático por uma região ali, por um grupo de células dentro do pâncreas, chamadas de ácinos pancreáticos. Esse grupo de células, os ácinos pancreáticos, são destinados a produzirem, a auxiliarem o nosso processo digestivo. De que forma? Eles irão produzir o suco pancreático. E no suco pancreático tem várias enzimas importantes, juntamente com bicarbonato de sódio, que serão secretados ali na porção inicial do nosso intestino delgado. Já
Já a parte endócrina, ela é produzida por um conjunto de células chamadas de ilhotas pancreáticas. E nas ilhotas pancreáticas, também chamadas de células de Langerhans, ilhotas de Langerhans, nós temos dois tipos de células principais, que são as células beta e as células alfa. E cada uma dessas células terão funções diferentes e irão produzir hormônios diferentes. As células alfa irão produzir o glucagon e as células beta das ilhotas pancreáticas irão produzir a insulina, ok? Quando a gente fala aí dos hormônios do pâncreas, a gente vai perceber também que eles não precisam de uma coordenação da hipófise para serem secretados. O pâncreas não recebe estímulo da hipófise para a produção de insulina e glucagon. Na verdade, o que vai regular a produção desses hormônios são os níveis de açúcar no sangue, os níveis de glicose no sangue. Então, de acordo com a nossa glicemia. Então, como funciona? As células alfa do pâncreas irão liberar um hormônio chamado de glucagon e o glucagon vai atuar lá no nosso fígado, provocando uma quebra do glicogênio e aumentando os níveis de glicose no nosso sangue. Ele é estimulado quando os níveis de glicose estão baixos, né? Nossa glicemia está baixa. Então, quando a taxa de glicose diminui, a gente tem o glucagon aumentando um estímulo no fígado para quebrar o glicogênio armazenado e devolver glicose para a corrente sanguínea. O nome desse processo é glicogenólise, quebra de glicogênio. O glucagon, nós dizemos que ele tem uma ação hiperglicemiante. O que significa isso? Ele aumenta a glicemia do nosso sangue, né? Ele aumenta a quantidade de glicose. Bom, essa ação do glucagon ajuda o nosso organismo a manter a homeostasia. Quando a gente fica longos períodos sem se alimentar, fazendo jejum, por exemplo, né? Então, em períodos de jejum, a glicemia baixa e aí ocorre um estímulo na produção do glucagon. Já a insulina, ela vai ser secretada pelas células pancreáticas quando tem um aumento da glicemia. Muita glicose no sangue, alta taxa de glicose no sangue. A insulina vai promover a entrada dessa glicose dentro das células. Lembrando que as nossas células precisam desse recurso para a fabricação de ATP no processo de respiração celular. A insulina também vai estimular o armazenamento de parte dessa glicose no formato de glicogênio e gordura no fígado. Então, esses hormônios vão ali atuando, regulando os níveis de glicemia de acordo com as necessidades específicas do nosso organismo. Se o glucagon tem uma ação hiperglicemiante, já a insulina tem uma ação hipoglicemiante, já que ela vai atuar reduzindo os níveis de glicose no sangue. Bom, esses dois hormônios irão atuar garantindo a homeostasia do nosso corpo. Então, como eu disse, por exemplo, quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a glicose, a glicemia, né, ela vai diminuir. E o seu corpo e as suas células, elas continuam utilizando glicose, continuam funcionando, fazendo respiração celular, gastando energia, né? Mas você não está repondo essa energia através da alimentação. Então, nessas situações, os níveis de glucagon serão aumentados. Para que a gente consiga manter os níveis de glicemia em níveis aceitáveis, a gente também vai ter a ação conjunta com a insulina, né? Em outra situação, acabamos de fazer uma refeição rica em carboidrato, por exemplo, lembrando que o carboidrato no nosso processo digestório, ele será quebrado por enzimas até chegar em moléculas de glicose, que é o que vai ser absorvido no nosso intestino. E aí os níveis de glicose no nosso sangue aumenta a nossa glicemia.
E aí, nessa situação, os níveis de insulina também aumentam e, consequentemente, o nível de glucagon diminui. Com isso, a gente vai tendo ali uma regulação na quantidade de glicemia do nosso corpo, né? Porque a insulina vai levando, garantindo a entrada dessa glicose para dentro das nossas células para a produção de ATP, de energia. E parte dessa glicose vai sendo armazenada na forma de glicogênio. Agora, o nosso corpo possui todo esse controle de glicemia através desses hormônios, né? Vai manter os níveis de glicemia no nosso corpo em níveis ideais, mas se a nossa glicose aumenta muito ou diminuir muito, a gente pode ter sérios prejuízos para o nosso corpo. A doença mais comum causada por um descontrole desses hormônios, um descontrole da glicemia, é a diabetes, que nada mais é do que o excesso de glicose no sangue, e isso pode levar a sérias complicações. Não é uma aula específica para diabetes, a gente está falando de forma geral do sistema endócrino, mas nós precisamos lembrar que existem 2 tipos de diabetes. No caso, o tipo mais comum é diabetes mellitus, tem 2 tipos principais, que é o tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, percebem aqui, que não ocorre a produção de insulina de forma suficiente. Então, a pessoa precisa tomar injeções de insulina, ela é insulino dependente. Geralmente é um problema detectado na infância, tá? Tem alguns sintomas como poliúria, que é um excesso de urina produzida, a criança faz muito xixi, né? Polipsia, que é um aumento de sede, perda de peso sem intenção. Coloquei aqui para vocês, perda de peso não intencional, falta de energia. Então, existem alguns sinais quando a pessoa tem diabetes do tipo 1. Ela é insulino dependente. O pâncreas, as células beta não vão produzir insulina de forma satisfatória. Diferente aqui de uma pessoa saudável, tá produzindo insulina, a insulina tá facilitando a entrada da glicose para dentro das células, certo? Já a diabetes do tipo 2, que é o mais comum, 90% dos casos de diabetes de mellitus diabetes do tipo 2, é uma doença silenciosa, né? E aí que mora o perigo. Quando tem sintomas, já pode estar em níveis muito avançados e provocando uma série de danos. Diabetes mellitus tipo 2 é uma das maiores causas de mortalidade no mundo. Está relacionado à obesidade, né, ao sedentarismo, aos maus hábitos alimentares, mas não é insulino dependente, mas pode se tornar a ser caso não tenha sido feito um tratamento de forma adequada. Então, diferente da diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, o pâncreas produz insulina normalmente, mas o que acontece é que a insulina ela não consegue exercer o seu papel de maneira adequada. A gente chama isso de resistência à insulina. Isso pode acontecer por vários motivos, tá? A insulina ela não consegue exercer o seu papel e ela não consegue facilitar a entrada da glicose dentro das células. E aí a pessoa vai ter muita glicose na corrente sanguínea e com isso, né, vai afetar vários órgãos, vai ter problema de cicatrização, pode ter problemas visuais, tem vários sintomas relacionados a diabetes tipo 2. Aqui tem 3 tipos de diabetes, que é tipo 1 e tipo 2, o terceiro é diabetes gestacional, que o próprio nome diz, né, acontece durante o período de gravidez, pode acontecer, né, quando a insulina é menos eficaz. Ok? Aqui tem diabetes mellitus, patologia em que o indivíduo apresenta elevada taxa de glicose no sangue. Subdivide-se em dois tipos, né? Tipo 1, redução de células beta do pâncreas, não tem produção de insulina, né? Ela é insulino dependente. E tipo 2, redução dos receptores de insulina nas células. Tem produção normal de insulina, mas essa insulina não consegue exercer o seu papel. Bom, a próxima glândula que nós iremos estudar são as suprarrenais, são as glândulas adrenais,
que estão localizadas ali na parte posterior, né, na parte superior dos rins. Então, nós temos 2 rins, então, obviamente, 2 glândulas suprarrenais, 2 adrenais. São glândulas muito pequenininhas, pesam cerca de 4 até 5 gramas, e possui 2 porções, que é uma mais externa, mais periférica, chamada de córtex suprarrenal, e uma parte mais interna, chamada de medula renal. Essa parte mais externa, córtex, vamos lembrar que várias outras estruturas do nosso corpo, elas também recebem esse nome de córtex. Nós temos, por exemplo, o córtex cerebral. E as estruturas chamadas de córtex sempre serão estruturas periféricas, sempre serão estruturas mais externas. O córtex significa casca, tá? Significa parte ali posterior, ali mais externa, né? Do órgão. E as adrenais também possuem uma porção mais interna, chamada de medula suprarrenal ou medula da adrenal. A medula é usada também para outras estruturas do nosso corpo, como medula óssea, medula espinal, né? Espinal mesmo. Espinhal ou espinal? As duas terminologias estão corretas, mas espinal, medula espinal, é um termo mais atual, certo? Então, a porção mais interna é chamada de medula, e medula significa miolo. São as estruturas mais centrais do órgão. Então, as adrenais são divididas em córtex e medula, e cada uma dessas regiões irão produzir hormônios específicos. Aqui nessa imagem está mostrando o papel do hormônio ACTH sobre as adrenais. Lembrando que ACTH significa adrenocorticotrófico. A hipófise produz esse hormônio, né, o hormônio hipofisário, que vai atuar no córtex da suprarrenal. Nós vamos estudar quais são esses hormônios produzidos, tanto pelo córtex como pela medula, porque como são porções diferentes, essas porções também vão produzir hormônios diferentes. Então, olha, suprarrenais, medula é mais interna, o córtex é a região mais externa. A medula das adrenais irão produzir hormônios que possuem uma ação semelhante do nosso sistema nervoso simpático, que é aquela reação de luta ou fuga. Quando a gente fala de adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios produzidos pela medula das adrenais, né, das suprarrenais, a gente está relacionado isso a um período de estresse. Também o cortisol está relacionado a isso. Então, a adrenalina ela vai aumentar a contração dos vasos sanguíneos, taquicardia, aumento da pressão arterial, está relacionada a essa questão de estresse, de fuga, né, de luta ou fuga. Já a noradrenalina, ela é liberada em doses constantes e vai atuar regulando a pressão sanguínea. A noradrenalina vai atuar junto com a adrenalina, juntamente com o sistema nervoso simpático, certo? Agora, quando a gente fala do córtex da adrenal, nós precisamos conhecer quais são os hormônios que essa região das suprarrenais produzem. Então, são 3 grupos principais, que são os glicocorticoides, por exemplo, o cortisol, os mineralocorticoides, exemplo, a aldosterona, e os androgênicos, que são os esteroides sexuais. Bom, sobre o cortisol ou hidrocortisona, hormônios produzidos aí pelo córtex do grupo dos glicocorticoides, esses hormônios irão provocar várias funções. Ele vai estimular, dentre essas funções, a produção de glicose a partir de aminoácidos e ácido lático. Então, produz glicose a partir de gordura e proteína. O cortisol também reduz a permeabilidade dos capilares, sendo usado no controle de processos alérgicos.
Eles possuem um papel antialérgico, anti-inflamatório, né? Deprimem o sistema imune, por isso que são usados até com administração exógena, né? Como medicamento para tratamento de doenças como anti-inflamatório. Bom, essa quebra da gordura recebe o nome de lipólise, que é essa produção de glicose a partir de gordura e proteínas. Então, sobre os mineralocorticoides, o principal, mais potente que tem é a aldosterona. A aldosterona vai ter um papel muito importante na regulação da nossa pressão arterial, porque o que ela faz? Ela atua lá nos nossos rins, aumentando a reabsorção de sódio nos rins e água também, e aumenta a excreção de potássio na urina, e com isso vai manter o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo, vai regular o balanço de água e sais no nosso organismo e também vai ajudar a regular a nossa pressão arterial. Tá? Então, retém sódio e água nos rins, sofre a influência de substâncias produzidas pelos fígados, pelos rins e pelo fígado. O outro hormônio, que são os hormônios androgênicos, esteroides sexuais, eles são fabricados em uma porção muito pequena, né? Eles servem basicamente para suplementar os hormônios esteroides sexuais que são secretados pelas gônadas, que são os ovários e os testículos. Então, no caso dos homens, os hormônios androgênicos irão estimular vai ocorrer aí um estímulo e manutenção dos caracteres sexuais masculinos. As duas últimas glândulas endócrinas que nós estudamos no sistema endócrino são as gônadas. Lembrando que são glândulas que recebem alimentação da hipófise, né? São controladas por hormônios gonadotróficos, que são o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e também o LH, que é o hormônio luteinizante. As gônadas são os testículos nos homens, que possuem a função de produzir o hormônio testosterona, e nas mulheres são os ovários, que possuem a função de produzir dois hormônios, que são estrógeno e progesterona, né? Ou estradiol e progesterona. Bom, na próxima aula, no próximo capítulo que nós formos estudar, revisar aí os sistemas reprodutores, masculino e feminino, nós iremos estudar sobre a fundo aí sobre as funções de cada estrutura desses órgãos do aparelho reprodutor, mas também nós falaremos um pouco dessa parte hormonal, do ciclo menstrual. Então, revisando, o sistema endócrino, ele tem uma glândula que é chamada de glândula mestre, que é chamada de hipófise. A gente viu que a hipófise, ela coordena a ação de várias outras glândulas, porém existem algumas glândulas que não funcionam sobre a coordenação da hipófise, como a tireoide, no momento que ela vai produzir calcitonina, o pâncreas, quando ele vai produzir insulina e glucagon, vai depender dos níveis de glicose no sangue. As paratireoides, também é o hormônio produzido por elas, que é o paratormônio, representado pela sigla PTH, também depende dos níveis de cálcio no sangue, assim como a calcitonina, né? São hormônios também antagônicos, assim como a insulina e o glucagon. E a medula das adrenais. Quando a medula das adrenais produzem a noradrenalina, a adrenalina, são coordenadas mais pelo sistema nervoso simpático e não pela hipófise. E as demais glândulas são controladas pela hipófise, né? Os hormônios da hipófise irão exercer coordenação, controle nas demais glândulas. Tudo bem? Bom, essa é a nossa aula sobre o sistema endócrino. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Fiquem todos com Deus
Até a próxima aula!